Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje teremos a nossa primeira aula de um conjunto de 4 aulas sobre um tema que tem marcado forte presença em nosso dia a dia. Vocês devem ter visto ultimamente muitas imagens e reportagens na TV, no rádio, nas mídias sociais, envolvendo situações de racismo contra afrodescendentes. E talvez estejam se perguntando como em um país onde a maior parte da população se autodenomina preta ou parda, onde houve intensa miscigenação em sua formação, é possível que estejamos flagrando tantas situações de discriminação racial. Para entender melhor o porquê dessa nossa realidade, vamos falar e discutir o que é racismo estrutural. Você já ouviu essa expressão antes? Vamos ver então como conhecer o seu significado e refletir sobre isso pode nos ajudar a compreender como chegamos a esse ponto e como podemos resistir e combater algo que tem se constituído num dos grandes males sociais do século XXI. Trouxe para vocês aqui uma imagem veiculada recentemente na TV e nas mídias sociais que mostra uma situação ocorrida entre um entregador de comida, de pizza, e um morador de um condomínio de luxo. Vamos ver o que diz a reportagem. Homem humilha entregador de comida em condomínio de luxo e imagens da covardia são registradas em vídeo. Agressor diz ainda que o trabalhador tem inveja dele por causa de sua casa e da cor de sua pele. Essa foi uma outra reportagem muito divulgada e debatida nas mídias. A chamada dessa reportagem diz: estudante é vítima de racismo em troca de mensagens de alunos de escola particular da Zona Sul do Rio de Janeiro. Essa é uma jovem filha de um professor africano que trabalha em uma universidade do Rio de Janeiro. Estudante de uma escola muito cara e conhecida na cidade, ela sofreu ataques racistas da parte de outros alunos da escola num grupo de mensagens. Os pais da menina optaram por transferi-la para outra escola e moveram um processo contra os agressores. Mais uma reportagem que eu trouxe para vocês é a condenação de 2 homens por racismo e injúria racial contra a jornalista Maju Coutinho. Ela foi a primeira jornalista negra a apresentar um dos jornais televisivos mais importantes do país, o Jornal Nacional da Rede Globo. Interessante foi que quando eu fui buscar essa situação da Maju para retratar aqui para vocês, eu tive muita dificuldade em encontrar reportagens com imagens dos agressores. E tem sido assim em muitos outros casos. Por que será que o agredido tem a imagem tão veiculada e o agressor tem a imagem tão poupada? A reportagem mais recente de todas talvez seja essa daí. Uma juíza do Paraná condena um homem negro a 14 anos por organização criminosa e cometer furtos no centro de Curitiba. O que chama atenção é a justificativa que essa juíza escreveu no texto da sentença que ela proferiu contra esse réu. Como justificativa, ela disse que o homem é seguramente integrante do grupo criminoso em razão da sua raça. Ou seja, ser um criminoso é uma condição à qual ele não poderia escapar por pertencer a um grupo racial que naturalmente apresenta tendência a cometer atos criminosos. Porém, não devemos resumir preconceito a racismo. Todo racismo é uma forma de preconceito, mas nem todo preconceito é racismo. Temos visto situações em que o preconceito se dá por questões de gênero. Qual é o caso das mulheres, que muitas vezes sofrem violência doméstica, chegando até situações de feminicídio. Temos também situações de preconceito que envolvem a questão da orientação sexual. É o que tem ocorrido com gays, lésbicas e transexuais. Porém, racismo é uma forma de preconceito, sim, e como as outras formas, manifesta-se de maneiras específicas, fazendo vítimas todos os dias. O racismo é um dos principais problemas sociais enfrentados no século XX e XXI, causando diretamente exclusão, desigualdade social e violência. Racismo é a denominação da discriminação e do preconceito
direta ou indiretamente, contra indivíduos ou grupos por causa da sua etnia ou cor. Vamos ver a seguir algumas formas de manifestação do racismo em nossa sociedade. Tipos de racismo. O primeiro tipo que trago para vocês é o chamado preconceito ou discriminação racial, ou crime de ódio racial. Nessa forma direta de racismo, um indivíduo ou grupo manifesta-se de forma violenta, física ou verbalmente, contra outros indivíduos ou grupos por conta da etnia, raça ou cor, bem como nega acesso a serviços básicos ou não, e a locais pelos mesmos motivos. É mais ou menos aquela situação ocorrida lá com o entregador, onde ele foi desrespeitado, ouviu uma série de insultos de uma outra pessoa de forma bem direta. Aquela forma de expressão de racismo é o que nós chamaríamos de crime de ódio racial. O racismo institucional é uma forma de racismo menos direta que aquela do crime de ódio racial. Nesse tipo de racismo, a relação ela não acontece de uma pessoa para outra, mas sim de instituições públicas ou privadas com relação a um indivíduo ou a um grupo. E geralmente isso se dá ou por conta da sua origem étnica ou da questão da cor, promovendo assim a segregação daquele grupo. Vou dar um exemplo bem prático para vocês. É uma situação, por exemplo, em que quando um indivíduo negro entra numa loja e passa a ser seguido pelo segurança, não é necessariamente que aquele segurança, que muitas vezes é até um homem negro, tenha uma relação direta de preconceito racial contra aquela pessoa, mas a própria instituição já mantém as coisas organizadas de maneira tal que o indivíduo com aquelas características é individualizado como um propenso criminoso e que, portanto, precisa ser vigiado e seguido. Temos também um outro exemplo, que é a forma como a polícia aborda pessoas em situações diferentes, em locais diferentes. Exemplo prático. Outro dia passou na televisão uma situação em que uma patrulha policial foi chamada para interferir numa situação de violência doméstica, num condomínio de luxo, e isso envolvia um casal branco. O homem estava visivelmente alterado, disse uma série de desaforos, desacatou os policiais, mas em todo momento os policiais se mantiveram calmos e explicando para aquele homem que ele precisaria ser conduzido a uma delegacia para prestar esclarecimentos. Em nenhum momento aqueles policiais usaram de violência contra aquele homem. No entanto, esse mesmo tipo de situação não se viu numa favela. Quando a patrulha policial entrou na favela, a relação com aqueles moradores, com aquelas pessoas que estavam em situação de conflito nas ruas foi bem diferente. Já no racismo estrutural, que é uma forma ainda mais branda do que no racismo institucional, ela acaba se passando muitas vezes de maneira imperceptível. Trata-se de um conjunto de práticas, hábitos, situações e falas embutido em nossos costumes e que promove direta ou indiretamente a segregação ou o preconceito racial. Nessa situação, muitas vezes as pessoas sequer percebem que estão já com determinados comportamentos racistas arraigados no seu modo de viver comum, como se aquilo nada fosse. Falas e hábitos pejorativos incorporados ao nosso cotidiano tendem a reforçar essa forma de racismo, visto que promovem a exclusão e o preconceito, mesmo que indiretamente. Essa forma de racismo manifesta-se quando usamos expressões racistas, mesmo que por desconhecimento de sua origem, como a palavra denegrir. A palavra denegrir, ao pé da letra, quer dizer tornar negro, mas muitas pessoas, quando pensam em dizer que algo se tornou ruim, que sua imagem foi afetada, maculada, suja, costumam dizer que a imagem daquela pessoa foi denegrida, ou seja, foi tornada negra. Outra forma de racismo estrutural muito praticado, mesmo sem intenção ofensiva, é a adoção de eufemismos para se referir a negros ou pretos. Eufemismos são palavras que tendem a amenizar uma outra palavra, a diminuir um tom que seria negativo de uma outra palavra. Muitas vezes, para se referirem a negros ou pretos, as pessoas usam palavras como moreno ou pessoa de cor.
Isso evidencia um desconforto das pessoas em geral ao utilizar as palavras negro ou preto, pelo estigma social que a população negra recebeu ao longo dos anos. Porém, ser negro ou preto não é motivo de vergonha. O preconceito racial não é exclusivo do Brasil. Essa é uma outra reportagem, também veiculada nos últimos meses, que mostra a morte de um homem negro asfixiado por um policial nos Estados Unidos e gerou uma grande indignação internacional. O caso aconteceu no estado de Minnesota, no dia 25 de maio, e manifestações pediam justiça e denunciavam o racismo no mundo inteiro. Aqui, infelizmente, todos os dias vemos uma série de jovens serem mortos como se isso fosse algo natural. Mas como tudo isso surgiu e se fortaleceu no Brasil? É o que descobriremos nas nossas próximas aulas. Até lá! No final desse vídeo vocês encontram a referência de todos os textos e imagens que foram usados nesse vídeo.